Olá, meu irmão, tudo bem? Meu irmão, minha irmã, aqui é Estênio Rios, para você que não me conhece, não é? Estênio Mendes Rios, seu irmão em Cristo. E eu estou muito feliz em estar ensinando essa matéria, esse assunto para você, e muito empolgado também, tá certo? Na verdade, esse assunto aqui, ele foi uma orientação de alguns irmãos que foram nossos alunos no curso, né? E também ensinos que aprendi ao longo de todos esses anos em cursos, ali onde eu pude crescer em Deus e por revelações pessoais em Cristo, tá bom? Quando nós estávamos ensinando em seminários, em conferências ou até em cursos, como eu falei aqui, as pessoas, alguns amigos chegaram e disseram: por que você não grava essas matérias e posta para as pessoas assistirem também esses assuntos muito valiosos e importantes? Então, eu comecei a refletir e achei interessante fazer exatamente isso. Ensinar esses assuntos que são dados em cursos, né? Matérias, são revelações de Deus de vida prática que vai te ajudar. E eu queria que a gente tem um tema, nosso tema aqui, não é? Eu queria que você, se você achar interessante esse assunto, se inscreva aí no nosso canal, dê a sua sugestão. Se você achou interessante esse assunto, que no final você vai falar o que foi que você viu, por isso que assista até o final, aprenda até o final. Você se inscrevendo aí, né, no nosso canal, dê a sua sugestão. Se você quer continuidade ou se você quiser outro assunto, enfim, nós queremos ajudar. O que eu quero é te dar um assunto de qualidade, tá bom? Te dar um assunto que você possa crescer na palavra de Deus. Por isso que eu estou pequenininho aí. O importante não sou eu, será a palavra que vai ser ensinada, porque a própria palavra é Deus chegando até você. Então, fique com a palavra. Eu sei que vai ter um tema muito delicado aqui nesse tema, e você precisa ficar com a palavra, meditar na palavra. Se você não entender, continue sugando, estudando, meditando, tá certo? Remoendo essa palavra, para que você possa crescer em nome de Jesus. Para mim vai ser uma satisfação muito grande. E eu peço que você faça 4 coisas agora. Primeiro, pegue um papel, o seu caderno de anotação, pegue a sua caneta para anotar, pegue a sua Bíblia e pegue a sua fé, tá bom? Caneta, papel, Bíblia e fé, porque a palavra de Deus, ela é empolgante, ela vai nos construir, nos fortalecer, tá bom? Então fica com a palavra. Então, o tema, como eu falei, está aí, é como entender quem é você em Cristo, parte 1. Queremos dar continuidade, mas depende de você. E o que eu quero é lhe dar um assunto de qualidade. E você vai estudar comigo agora esses seguintes tópicos, tá bom? Nessa primeira aula você vai aprender, primeiro, Deus fez tudo falando. É interessante você entender que Deus fez tudo falando, Ele fez tudo pela palavra dEle. O segundo, o que significa espécie, um assunto muito delicado, você vai entender por quê. Terceiro, a dimensão que o homem foi criado é outro assunto muito forte, requer que você estude comigo, tá bom? E entenda. E o quarto aqui é 5 poderosos níveis que o homem desfrutava. Também um assunto muito empolgante, que eu não quero que você saia daí, tá bom? Não pare de entender e estudar comigo. Então, a primeira coisa, Deus fez tudo falando. Segundo, o que significa espécie. Terceiro, a dimensão que o homem foi criado. E 5 poderosos níveis que o homem desfrutava. Tá bom? Então vamos começar primeiro que Deus fez tudo falando. Eu acho interessante você compreender o seguinte: Deus fez tudo falando. Tudo que foi feito, não é? Foi feito pela voz de Deus, a palavra de Deus. Tudo que você olhar do cosmo, né, do universo, planeta, estrela, terra, mar, tudo que você ver e observar, né, estava ali a palavra de Deus. Por dentro da palavra de Deus carrega o poder criativo de Deus. Tudo que ele fala, cria-se alguma coisa.
Não esqueça disso. Tudo que Deus fala, dentro dele tem o poder criativo. E nós iremos falar nesse assunto. Logo aqui, em Gênesis, no capítulo 1, ou no versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, Deus falou para criar as coisas. Deus não fez nada pensando. O pensamento foi para imaginar. Ele fez falando. Tudo que Deus fez, ali estava a palavra dele dando vida às coisas. Você entendeu isso? É muito importante para que você compreenda. Então, vamos seguir aqui. No versículo 3, observe. E disse Deus, falou Deus, né? Haja luz e houve luz. No versículo 6, olha só de novo. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Versículo 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Olha só, e disse Deus, falou Deus. Versículo 14. E disse Deus, exatamente, haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos, ou estações, determinados e para dias e anos. Veja só, e disse Deus, mas tem mais. Versículo 20, e disse Deus, muito bem, falou Deus, produz as águas abundantemente répteis, ou criaturas viventes que se movem, de almas viventes, e voem as aves sobre a terra da expansão dos céus. Então veja bem, Deus falou, e as aves começaram a aparecer no céu. Deus falou para os répteis, Deus falou para os seres viventes, as almas viventes, e começaram a se criar todas as coisas pela palavra dele. Agora tem mais, no versículo 24, e disse Deus, produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Então Deus falou, e as coisas foram criadas. A palavra dele criou tudo. A palavra dele gerou, produziu, criou todas as coisas que você possa ver. De todo o cosmos, de tudo que você possa imaginar, estava ali a expressão da voz criativa de Deus. Você entende? Muito bem. Agora esse versículo muito conhecido por você, você note uma coisa. Deus também, para criar o homem, ele falou. Só que ele não falou para a terra. Ele falou para ele mesmo. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, disse Deus, Deus falou, e a voz dele começou a criar todas as coisas, inclusive eu e você. Só que ele não falou para a terra, que produza seres conforme a espécie dele, que já nós iremos falar sobre isso. Ele, quando foi criar o homem, por isso que o homem é diferente de qualquer outra coisa, do que qualquer ser que você possa imaginar. Ele falou para ele mesmo, e quando ele falou para ele mesmo, o homem foi gerado. Então o homem não foi gerado daquele pó da terra. O homem foi enviado para aquele pó, mas ele não é aquele pó. E já você vai saber disso. Fique ligado que já eu vou continuar explicando sobre isso para você. Mas Deus fez tudo falando. Nós estamos caminhando aí, entendendo? Vamos lá, então. Deus fez tudo falando. O apóstolo Paulo, falando sobre aquele primeiro versículo de Gênesis, quando nós estávamos lendo lá, o apóstolo Paulo disse o seguinte: porque Deus, que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 6. Veja só, Paulo fazendo uma alusão do novo nascimento, ou do nascimento da terra com o novo nascimento do homem, né? A criação da terra com
o novo nascimento do homem. Então ele disse, porque Deus que disse, ou seja, Deus falou, a palavra dele que gerou, a palavra dele que criou, fazendo a alusão do novo nascimento e a criação da terra. O apóstolo Paulo confirmando que Deus fez tudo pela palavra dele. Mas tem uma coisa aqui. Você entende, então? Deus fez tudo pela palavra dele. E ele honra a palavra dele. Ele honra o que ele diz. Ele observa o que ele diz. Ele valoriza o que ele diz. Tudo que ele fala, ele faz questão que se cumpra aquilo que ele diz. Ele zela. Por isso que a palavra de Deus diz aqui pelo profeta Jeremias o seguinte, Jeremias 1,12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tudo que Deus fala, ele cumpre o que ele diz. Por isso que, observe aqui, a palavra eu velo, né, o velo, é uma palavra, o velar, é uma palavra hebraica muito interessante, chamada shakad, que quer dizer vigiar e ficar alerta. Quando ele fala, ele fica observando para ver se aquela palavra tem resultado, e tem. Ele olha porque ele sabe, e ele mesmo diz em sua própria palavra, que a palavra dele ele não volta vazia, antes prospera. Quando Deus lança a palavra dele tem por obrigação cumprir aquilo que ele disse que ela deveria fazer. Isso não é empolgante? Então veja bem, ele vigia e fica alerta para que aquilo se cumpra. Tudo que Deus falou a você, por exemplo, na palavra dele que foi revelação, meu irmão, ele está observando, ele está vigiando o que ele disse, ele está alerta no que ele disse. E pode ter certeza, meu irmão, ela cumprirá exatamente aquilo que ela disse que faria na sua vida. Você crê? Você entende sobre isso? Maravilha. Minha oração é que você tenha um espírito de sabedoria e de revelação no que nós estamos falando, tá bom? É porque ele cumpre o que ele diz. Agora, por que ele cumpre o que ele diz? Porque tudo que Deus fala, ele confirma. É verdade. Dentro do que Deus fala, existe uma promessa e um cumprimento. Não me esqueça disso. Dentro do que Deus fala, existe uma promessa e um cumprimento. Exatamente. Tudo que Deus fala, ele confirma. Então, olha só o que a Bíblia diz aqui em Números 23, versículo 19. Você conhece muito bem, mas vamos ler esse versículo que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, dentro do que Deus fala, existe uma promessa e um cumprimento. Tudo que Deus disse, ele cumpre, porque ele não mente. Ele não é mentiroso. Acaso o que ele falou para você, ele não vai cumprir? Exatamente. Tudo que ele disse, ele não vai fazer? O que ele falou, acaso ele não vai confirmar? Se Deus foi capaz de criar todas as coisas, e principalmente você, as outras coisas são pequenas para ele. Pode ter certeza disso. Amém? Então vamos dar continuidade, porque tudo que Deus fala, ele confirma, porque ele não é homem para que minta. Agora observe cuidadosamente esse assunto. Você pode ir lá no nosso site e pegar esse curso, adquirir esse curso, que é um curso de memorização, tá bom? Aqui tem algumas coisas que eu já estudei, mas esse curso é um curso bem completo. Eu só estou falando algumas coisas aqui, não é? Você vai aprender a ideia e assuntos dominantes de cada livro da Bíblia. Isso é valioso. Você vai aprender a vida de Jesus. E tem uma série de coisas lá que você vai... É um curso completo que você vai aprender, que é o curso de memorização. Para você renovar a sua mente, crescer na palavra de Deus. Isso será muito bom para você, tá certo? Tem muito mais coisas aí para você. Então, aqui está o link, não é?
para que você adquira esse curso, você vai ver lá, vai explicar tudo direitinho, importante, né? Aqui está o link do site, né? http://riosministério.com. Então você pode colocar www.riosministério.com, e aqui vai dar continuidade, aqui esse link vai dar continuidade para você aprender mais, né, através desse curso. E tem outras coisas lá no nosso site, na nossa loja lá, os nossos materiais, vai ser interessante e vai te ajudar muito também, tá bom? Como também tem um download lá de um livro, né, produzido por nós, uma parte, a primeira série, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Vá lá e adquira esse material, tá bom? Foi muito bom estar com você. Foi muito empolgante, eu fiquei muito feliz, e a minha oração é que você cresça. Não esqueça aí, tá? De se inscrever no nosso canal. Então, até a próxima, dando continuidade a esse assunto. Se você assim achar interessante, nós iremos falar. Eu já estou com ele preparado, né? Ele e outros esperando a sua opinião, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Até a próxima, em nome de Jesus.